Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. José Boto diz que Janela não vai ter mais valores altos depois do Paquetá. Manter elenco motivado é desafio do Felipe Luiz depois de ano histórico do Flamengo. Negociação avançada, Boto encaminha a venda de jogador essa semana e revolta a parte da nação. Lucas Paquetá lamenta gol perdido e faz promessa aos torcedores do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A diretoria do São Paulo, sabendo do interesse do Flamengo no volante Marcos Antônio e da própria vontade do jogador em jogar no Flamengo, decidiu blindar a sua permanência no elenco. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Valentim Furlan, a multa do jogador, a multa rescisória do Marcos Antônio, para o mercado nacional, está fixada em 100 milhões de euros. Para começar qualquer tipo de negociação, a diretoria do São Paulo está pedindo por ele 25 milhões de euros, que é um valor considerado para quem não está afim mesmo de vender. Então, se o Flamengo quiser o Marcos Antônio, vai ter que desembolsar no mínimo 25 milhões de euros ou partir para outro nome. Em entrevista exclusiva ao portal GE, o diretor de futebol José Boto explicou que o investimento no Paquetá vai impactar no restante dessa primeira janela de transferências, que fica aberta somente até o dia 3 de março. A contratação do Paquetá por 42 milhões de euros foi a maior do futebol brasileiro até hoje e fez desta janela a mais agressiva da história do clube, com um investimento superior a 300 milhões de reais. O Paquetá foi apresentado no Ninho do Urubu hoje à tarde, às 14h30, horário de Brasília. No futebol, nós nunca podemos dizer que acabou a janela, não é? E ainda por cima no Brasil, em que a janela está aberta até 3 de março, acho eu. É óbvio que estamos atentos ao mercado, é óbvio que a nossa disponibilidade financeira agora é muito pequena para esta janela, mas aparecendo a oportunidade que nos satisfaça do ponto de vista desportivo alguma posição que nós identificamos e que podemos vir a precisar, estamos atentos e não quer dizer que até dia 3 de março não possa entrar outro jogador qualquer. Agora não esperem é que nós possamos gastar agora valores altos, e quando digo valores altos estou a falar de 10, 12, depois de uma contratação destas, não é? O Felipe Luiz teve razão ao dizer que a questão física não foi o grande problema do Flamengo na derrota de ontem, mas é inevitável não comparar o time que terminou 2025 com o que está iniciando 2026. Em rotação abaixo do esperado, disperso e com uma marca negativa que não acontecia há 3 anos e com 3 derrotas consecutivas. É sintomático e remete à pior temporada do clube nos últimos 7 anos, porque em 2023 o Flamengo perdeu a Supercopa para o Palmeiras e acumulou insucessos nos meses seguintes. E no recorte desde 2019 foi o único ano em que o clube não conquistou nada. A entrevista coletiva do Felipe Luiz e a sua análise sobre o início ruim desaceleram a preocupação com o que se viu nas 3 partidas anteriores e sobre o que vem pela frente. São temporadas com contextos diferentes, obviamente, mas as derrotas apontam para um desafio do Flamengo em 2026, manter o elenco motivado e mobilizado depois de ganhar tanto em 2025. Se fisicamente não há problema, como disse o técnico, onde está então a solução nesse momento? A gestão do elenco é o caminho em um grupo tão qualificado como o do Flamengo, em que a concorrência por uma vaga é altíssima, talvez diversificar as peças ajude o Felipe Luiz a manter a motivação do grupo. Tem muita gente com sede de bola. Vitão, Everton Araújo, Luiz Araújo e Cebolinha são exemplos de jogadores que estão buscando a titularidade e que, por não terem terminado 2025 com tantos minutos, podem se apresentar melhor fisicamente. O Lucas Paquetá certamente vai ser uma das soluções, porque oferece ao Felipe Luiz a possibilidade de escalá-lo em diversas posições.
São vários reforços em apenas um jogador. E é claro que depois de uma temporada dominante, o Flamengo vai precisar se reinventar, criar mais repertório, explorar os recursos, fazer valer o elenco estrelado que tem. Em 2026, o time do Felipe Luiz é o time a ser batido no Brasil e na América. Os adversários vão entrar em campo motivados e preparados para o que encaram como um grande desafio. O Felipe Luiz tem que estar atento a essas mudanças. O Al-Ula da Arábia Saudita confirmou oficialmente a contratação do Michael, de 29 anos. O anúncio aconteceu 48 horas depois dele formalizar a sua rescisão contratual com o Flamengo. A movimentação já era aguardada desde a madrugada de sábado, quando o próprio Michael publicou em suas redes sociais uma foto da janela de um avião com a legenda "Yallah", que é uma expressão utilizada pelos árabes que significa "vamos lá", indicando seu deslocamento para assinar o seu novo contrato com o time da Arábia. Para oficializar a chegada do reforço, o Departamento de Comunicação do Al-Ula apostou no humor. Em vídeo publicado nas plataformas digitais, o clube promoveu um encontro entre Michael e Chuck, o famoso boneco dos filmes de terror. A produção fez uma alusão ao apelido que o jogador carregou durante a sua passagem pelo futebol brasileiro, motivado pela sua suposta semelhança física com o personagem cinematográfico. Após a divulgação do material, Michael atualizou imediatamente os seus perfis, postando uma foto com o uniforme da nova equipe e alterando a sua biografia para se identificar mais como atleta do Al-Ula. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo recebeu uma proposta para vender o Jorge Carrascal por 20 milhões de euros, 124 milhões de reais na cotação atual, e prontamente recusou. Recentemente, o Napoli da Itália também quis levar o colombiano pelos mesmos 20 milhões de euros. E o Flamengo recusou mais uma vez a proposta, mas não descarta abrir conversas a partir de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que ele foi contratado junto ao Dínamo de Moscou em agosto de 2025 por 12,5 milhões de euros, 77 milhões de reais na cotação atual, e assinou com o Flamengo até o final de 2029. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria ter negociado o Carrascal pelos 20 milhões de euros oferecidos pelo Napoli e por outro time não identificado, com uma boa margem de lucro? Coloca aí que eu quero saber. E por falar em Jorge Carrascal, que recebeu um cartão vermelho ridículo ontem e prejudicou o Flamengo, que jogou com um homem a menos durante todo o segundo tempo. E por isso, a diretoria do clube avalia aplicar uma multa severa em seus vencimentos. De acordo com seu regulamento interno, hoje o Carrascal ganha cerca de R$ 933 mil de salários mensais e, com isso, o jurídico do Flamengo vai avisar ao departamento de futebol até quanto o colombiano pode ser multado. Concordo plenamente com essa punição, porque as expulsões no time do Flamengo estão virando recorrentes e ninguém aguenta mais isso. Punição neles, por favor, BAP. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. Durante a entrevista na zona mista, após a partida de ontem, o Everton Cebolinha não escondeu o seu incômodo de não estar entre os titulares para o jogo de ontem, né? Além de destacar a demora para ser utilizado na partida. Olha só o que ele falou. Diferença? Tava bem ansioso, a gente quer sempre ajudar, né? Venho vivendo um excelente momento, tava ali roendo as unhas ali, doido para entrar antes, felizmente não entrei logo, mas paciência, quarta-feira, como eu falei, tem que estar bem preparado aí para ajudar a nossa equipe. Obrigada. O Cebolinha recebeu sondagens de clubes do futebol nacional e internacional, mas acabou optando pela permanência no Flamengo, onde vai renovar o seu contrato, que vence no final de 2026. Mas isso aconteceu com a expectativa de que ele tenha mais chances em campo, o que não vem acontecendo atualmente.
Depois da perda do título da Supercopa Rei ontem, a diretoria do Rubro Negro está trabalhando para acertar algumas saídas e dentre elas está a do zagueiro Iago, que foi destaque do elenco sub-20 e nome do título mundial da categoria. Conforme informações da jornalista Mônica Alves, as conversas entre o Flamengo e o Orlando City foram retomadas. Vale destacar que a negociação vem rolando desde o final do ano passado, mas acabou ficando um pouco parada. Com as negociações retomadas, a expectativa interna agora é que o acordo seja concretizado até a próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro. O Iago tem contrato com o Flamengo até 31/12/2026 e em junho desse ano ele já vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Essa situação acaba gerando pressão para que o negócio seja concretizado, já que essa janela de transferência é a última que o clube tem para buscar lucrar com a saída do zagueirão. Com a contratação do Vitão, o staff do jogador viu que ele seria preterido e se adiantou para negociá-lo com o Orlando City, da MLS dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Iago? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!